Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Nesta manhã gloriosa, estaremos meditando em mais uma leitura bíblica diária, desta feita, na segunda lição da Escola Bíblica Dominical, onde nesse primeiro trimestre estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. E a lição desta semana fala a respeito da atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Estaremos meditando na leitura da quarta-feira, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11, com o título: O processo da salvação é realizado em nome de Jesus e pelo Espírito Santo. Para esta leitura estaremos utilizando a versão bíblica Almeida, revista e corrigida. Diz assim a palavra do Senhor: E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, estaremos meditando neste momento sobre um importante assunto, que é o assunto da salvação e a ação do Espírito Santo neste grande evento que ocorreu através da cruz de Cristo, lá no Calvário. Observa, querido, que o autor da lição, ele traz o título falando a respeito do processo da salvação. Logo, nós compreendemos que somos pecadores e antes de Cristo não havia em nós a possibilidade de conseguirmos, com o nosso esforço, o perdão dos nossos pecados e a salvação da nossa vida. Então, logo, o processo de salvação, ele fala das etapas, tanto que antecedem, quanto a etapa atual e a futura da salvação. Então, observa, querido irmão, que a palavra salvação, aplicada no Novo Testamento, ela vem do termo grego soteria, que significa livramento, chegar à meta final com segurança, proteger de dano. Já no Antigo Testamento, Deus ele revelou-se como salvador do seu povo. Então quer dizer que há uma diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. A salvação vista no Antigo Testamento era uma salvação que dava vitória na guerra, era uma salvação que dava livramento contra o inimigo, era uma salvação que falava de um reino pacífico e próspero. Porém, no Novo Testamento, a salvação do grego soteria, ela vai mais além. Ela fala a respeito da salvação, perdão de pecados, mudança de vida e ser participante do reino de Deus. Pois em breve Jesus voltará para buscar a sua igreja. O interessante, amados, que um dos eventos da salvação é a justificação. Logo, podemos observar que temos alguns outros eventos, como regeneração, santificação, adoção e glorificação. Porém, tudo isso ocorre na vida do ser humano a partir do momento que ele se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida a Jesus. Mas a Bíblia afirma que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Logo, o ser humano, ele só obtém a salvação através de Cristo por meio do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que opera no homem a justificação. É quem torna um hábito para encontrar-se com Deus. Torna o homem justo. O Espírito Santo é quem
regenera o homem, tirando dele todas as suas impurezas e imperfeições, para o apresentar diante de Deus. E o Espírito Santo é quem santifica o homem. Observe que o mesmo texto lido na versão NTLH, a partir do versículo de número 10, diz a seguinte expressão: os ladrões, versículo de número 9, vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados ou santificados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. A versão, ela é bem mais clara, mas observe que o processo de salvação, ele só é possível devido ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e à atuação do Divino Espírito Santo na nossa vida. Tenha um bom dia. Seja grato a Deus por tudo quanto recebestes da parte dele. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, entregue-se a Ele e veja o Espírito Santo trabalhar em sua vida. Que Deus vos abençoe.